Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo muy Uma especial al saudação misionero muito Miguel especial ao Bermudez missionário Miguel Bermudes Marín Marim y a todos los ministros e a todos os ministros, irmãos e irmãs de los diferentes dos países, diferentes países, a todos los hermanos a acá todos os irmãos aqui Bogotá, em Bogotá, Colômbia, en la bella Colombia. na bela Colômbia. Es realmente É realmente uma bênção e privilégio grande Dios me concede que estar Deus acá me concede estar aqui en la bella Colombia. na bela Colômbia. Y a todos los que están E a conectados todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sábado 8 de fevereiro deste ano 2025, buscamos no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 1 em diante, onde nos diz: Abacuque, diz: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. E vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e declara, torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. Ou seja, escrita se fala o que se vê na visão, se escreve, mas também quando se cumpre a visão, também, pois fica escrito o que ocorreu, a realidade dessa visão. E torna bem legível sobre tábuas para que aquele que a ler corra com ela. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará. Se apressa até o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A visão se apressa para o fim. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem a única voz de Deus que foi pregada em 4 de fevereiro de 2002 em Cali, Colômbia, pelo Dr. William Soto Santiago, nos diz. E outra coisa muito importante: a visão da carpa, a qual até o próprio reverendo William Branham esteve esperando sempre que se cumprisse sob seu ministério, mas que na visão o anjo tinha lhe mostrado que o nosso irmão Branham estava no ar. E ele viu tudo acontecendo. Ou seja, que não estava aqui, já tinha partido. Ou seja, mostrou nessa visão que ele não estava já ministrando no meio do povo, o seu tempo tinha terminado. E estava na sexta dimensão, olhando para cá, ou seja, foi transportado a uma das atividades onde se estava realizando algo ali e que ele viu que era outro ministério, era outro instrumento. E ele diz
que o anjo tinha lhe mostrado que o nosso irmão Branham estava no ar e ele viu tudo acontecendo. Portanto, não era ele. Havia alguém que estava realizando tudo. Ou seja, que não estava aqui, tinha partido. E se ele tinha partido, quando isso porque o anjo lhe mostrou que estava aí, pois esse anjo sabemos que o irmão William escreveu que esse anjo era Gabriel, quem lhe mostrava tudo. É o anjo que ele nos disse que era profeta, ele chama o profeta da sexta dimensão, o qual tem acesso ao livro da verdade, o qual mostra aos profetas as coisas que hão de acontecer. E isso é algo muito importante. Depois estaremos vendo alguns lugares onde ele nos falou que esse anjo estaria acompanhando o ministério final, ao último profeta, o Benjamim dos profetas, ou seja, o profeta da dispensação do reino. Agora vejam, diz, já tinha partido. E se já tinha partido, não pode ministrar mais, seu tempo terminou. Da mesma forma que o ministério do Dr. William Souto Santiago já partiu consequentemente. Automaticamente já se vê que não é ele quem estaria no cumprimento dessa promessa, dessa visão. Continua dizendo, portanto, o ministério de outra pessoa estava sendo realizado. E a coluna de fogo que o acompanhava tinha ido dele e tinha ido ao quartinho pequeno. Ao quartinho pequeno. Diz também que estava falando a outro. A coluna de fogo falou aos seus diferentes mensageiros e agora estava falando a outro. O irmão Branham esteve vendo tudo o que acontecia e os milagres que se realizavam. E ninguém sabia como estavam acontecendo esses milagres, pois sob o tempo do ministério do nosso irmão Branham, os milagres normalmente ocorriam em público, mas agora estavam ocorrendo num quartinho pequeno. E as pessoas saem curadas. E as próprias pessoas não sabem nem como aconteceu. E o nosso irmão Branham dizia, eu não entendo isso. O anjo disse, não diz a Escritura, quando orares ao teu Pai, entra em tua câmara secreta? Entra em tua câmara secreta, e agora há uma câmara secreta no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu. E no céu a câmara secreta é o lugar santíssimo do templo celestial. E no tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu é o lugar santíssimo. Essa é a câmara secreta onde não podiam entrar os sacerdotes, a não ser o sumo sacerdote, um só homem. Agora vejam na página 128 do livro de citações. Página 128. Parágrafo 1140 nos diz, entra na câmara do profeta e veja esses 7 degraus. Onde o guarda, e aí ele escreve precursor, onde o guarda enfrentava o desafio de trazer aquele que vinha à presença do rei, e ele escreve do precursado no topo, e aí uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, no topo dos degraus, era no 7º degrau, ele escreve o precursor. Aí mostra que temos, e aí, na parte de baixo das eras, uma flecha para a 7ª era, ou seja, um traço. Isso mostra que nós temos que vir outra vez com esse mesmo Espírito que estava em João. E o Espírito que estava sobre João era o de Elias, em sua terceira manifestação. Ele introduziu o Messias. Ele era maior do que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar, outra vez a algo que vai introduzir o Messias.
E como o Messias, como as pessoas saberão que estão crendo nele, a menos que estejam constantemente na palavra para saber, e escreve, como conhecer o Messias ungido com o pilar de fogo. E em cima escreve, o Messias será conhecido, é na palavra sempre, a câmara do profeta. E uns degrauzinhos, aí desenha. Agora continua dizendo o nosso irmão William, é a câmara secreta de Deus. É o lugar secreto onde Deus estava sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro. Na página 90 também nos diz, no parágrafo 778, que também essa porção está na página 199, 199 dos selos. Vamos aqui ao livro de citações. Vamos ir ao livro de citações dessa porção dos selos. Página 90, parágrafo 778 diz, agora, se isso era tão secreto quando ele vem, quanto mais desconhecido será o rapto. Eles querem que diretamente eles dirão, bom, pensei que deveríamos ser um rapto, e todo este juízo sobre a terra, ele disse, já aconteceu, e vós não soubestes. Assim será, como ladrão à noite, como um livro que eu li, vocês sabem. Como se chama? Romeu e Julieta. É o que foi. Alguém, e ele escreve aí Moisés e Elias. Alguém, como que colocou a escada, e a escada ele circula, sublinha e circula, para acima da casa, para o topo da casa. Foi muito tempo atrás, e veio e tomou sua, atirou no tempo da noite. Vejam na página 151, vamos ir um momentinho. Página 151, parágrafo 1345. Aí nos diz, e a glória de Deus estava ali, dentro, até que eles não podiam ver como ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela será subida no meio da noite, assim como foi a eles. Eles nem sequer haverão ir. Embaixo escreve, não podiam ver como ministrar. À esquerda para cima escreve à meia-noite. E em cima escreve a glória de Deus. Quando vier, ele fechará os olhos de cada teólogo. Agora, continua dizendo aí onde nos estivemos na página 90, parágrafo 778, diz, agora, assim nessa forma é que acontecerá e eles desaparecerão. Não que eles enviaram para baixo uma porção de anjos com suas pás e desenterraram as sepulturas. A Bíblia diz, seremos mudados antes que ainda você possa piscar o olho. Somente no abrir de olhos. Tudo terá terminado assim rápido. E aí à esquerda desenha uma escada. Em cima escreve Romeu e Julieta, também escreve escada, e também escreve a vinda do Senhor, e o rapto, e a ressurreição, e a transformação. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui, e a câmara secreta da Igreja do Senhor Jesus Cristo é o lugar santíssimo da Igreja, que é a era da pedra angular. Vem? Não podia ser na sétima era, o cumprimento da visão da carpa. Porque isso correspondia ao lugar santo, sob a dispensação da graça. E sob o tempo também do Dr. William Souto Santiago, não se podia realizar o cumprimento da visão da carpa, porque se estava vivendo na dispensação da graça. E isso corresponde à dispensação do reino. Por isso ele dizia,
A porta da dispensação da graça em breve se fechará. E também dizia, ainda estamos na dispensação da graça, pois tudo isso corresponde ao lugar santo. Consequentemente, não podia estar aí, emoldurado, marcado nessa dispensação, o cumprimento da visão da carpa. Tão simples assim. E agora, quando pergunto ao nosso irmão Branham sobre os milagres e maravilhas, pensei que tínhamos terminado, mas terei que ler algo mais. Página 136, parágrafo 1208 do livro de citações diz: lê o nosso irmão William. A noiva, lhe pergunto, a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente como na chuva tardia? E é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isso? E estamos somente esperando a vinda? Diz o irmão William, fizeram como 4 perguntas em uma aqui. Ele diz, agora, chuva tardia, 144 mil judeus, não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais por milagres. Mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Diz o irmão William, agora, vejam como o reverendo William Branham viu em uma visão a visão que teve da carpa e os milagres ocorrendo. E agora depois diz que os milagres é para Moisés e Elias. Pois então, não será a carpa do quarto Elias. Ainda mais, página 40, parágrafo 321 do livro de citações diz, vou ler para vocês uma partezinha nada mais. Diz, vou ler uma partezinha nada mais, diz, uma mulher estava tomando seus nomes, para não ler muito, pois vamos ver aí, quando estão entrando e uma mulher ali, tomando os nomes, por isso nosso irmão Branham, numa ocasião, disse, vou levar minha esposa e a outra irmã para reticências. Isso está, essa outra citação, aí está, na página 26, onde ela disse, ele nos fala disto, página 26, que vem desde a 25 esse parágrafo, 211, mas na 26 aí no final, nesse último parágrafo diz, me encontra e começa um novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer, amigo. Eu não sei o que é, ou será. Mas ele que me escuta, eu confio que será algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu queria levar minha esposa comigo. E se não, se fosse possível, então queria levar 2 mulheres ao mesmo tempo. Ou seja, para que não se veja uma só pessoa entrar com uma mulher. Ele em outro lugar diz algo que o diabo olhando pode falar coisas para trazer algum comentário, alguma murmuração para causar dano. E ele diz, pois, se não posso ter minha mulher, minha esposa dentro, pois então, entro de 2 em 2, ou seja, 2 pessoas, 2 mulheres ao mesmo tempo. Aí que ele escreve Meda do lado esquerdo, e mais embaixo também escreve 2 mulheres. Há um lugar onde creio que colocaram I, Meda e 2 mulheres, e é separado o I, não vai. Ele diz, são 2 coisas diferentes. Diz, ou entrar, eu queria levar minha esposa, aí ele escreve Meda, e se não, pois levar 2 mulheres ao mesmo tempo, e ele escreve 2 mulheres, ou seja, são 2 situações diferentes. Eu não digo que funcionará, mas para que você saiba que foi predito, que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que ele me disse, naturalmente que pode acontecer em qualquer tempo e lugar, e estamos esperando. Aí ele escreve também, está cortadinho aí, aqui que acontecerá porque na visão era uma carpa. E escreve em cima o quartinho e o nome. E Meda, ou 2 mulheres, vem? Aí também na 216 também fala
algo de todo esto. Ahora sigue diciendo, de tudo isso. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui, diz, ou seja, ele está, vamos dizer, montando todo o quadro, porque ele diz que sempre que uma visão é obtida por ele, para que se cumpra, ele tem que ver que tudo esteja colocado como ele viu na visão. Recordem a ocasião em que viu uma visão para orar por uma menininha e orou e nada aconteceu. E ele buscou e quando verificou não estava o chapéu onde tinha que estar e uma pessoa onde tinha que estar sentada. E depois do momento chegaram e tudo estava igual e voltou a orar e tudo aconteceu. Agora isso, vamos ver ali nessa mensagem ou nesse livro ou folheto de experiências, que é o número 3, porque fizeram 1, 2, mas no número 3, ali colocaram esta parte. Vejam na página 12. Vamos começar por aqui. Diz, eu estava voltando em si no quarto, estava em pé ali, no meio do chão, não estive em nenhuma parte, parecia, mas estava ali no chão. Havia alguém que tinha vindo à porta, eu disse, sim, passe. Tinha terminado de ver essa visão. Alguém, ele abriu a porta e entrou e disse, o que acontece? Eu disse, ele estava chorando, ele disse, irmão Branham, você se lembra de mim? E eu disse, não, senhor, não. E ele disse, meu nome é John Emel. Ele disse, há 4 anos, você me batizou a mim e a minha família. E disse, durante a guerra, aqui na fábrica de pólvora, você... Eu disse, eu me lembro de você agora. Você matou um homem, não foi você? Ele disse, sim, senhor. Eu bati com meu punho e quebrei o pescoço em uma briga. E ele disse, e eu fugi. E ele disse, eu descarreguei, desviei e recaí. E ele disse, no ano passado, meu filho morreu de pneumonia. Ou seja, um de seus filhos morreu de pneumonia. Ele disse, me resta um, e o doutor Brunner, da nossa cidade, disse que ele está morrendo agora de pneumonia. E eu disse, é mesmo? Disse, sim. Você orará por ele? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bom, vou lá buscar a Graham Snelling. Ele é meu pastor associado agora no Tabernáculo Branham em Jeffersonville. Ele disse, esse era seu primo. Eu vou buscar o irmão Graham para vir conosco. E ele disse, o bebê disse, você sabe onde eu vivo? Onde eu moro? E eu disse, não, senhor. Ele disse, eu moro cerca de 4 milhas de Utica, Indiana. E Utica está a uns 11 quilômetros de Jeffersonville. Eu disse, tudo bem, eu vou. Ele disse, bom, não leve seu carro, eu vou te levar no meu. E eu disse, tudo bem. E assim como ele saiu, minha mãe me chamou e disse, querido, o que houve com aquele homem? Ele se mantinha estremecendo e chamando, estremecendo, sacudindo a porta. Eu disse, mãe, algo aconteceu. Eu disse, eu estava em uma visão. Ela disse, oh, verdade? E eu disse, ela disse, é alguma coisa boa? E eu disse, sim, o filho desse homem vai ser curado. E em uns momentos ele regressou. Eu entrei no carro e seguimos em direção ao estaleiro da Marinha. É assim que, então íamos pelo caminho e ele disse, eu disse, senhor Emel, eu suponho que isso é muito difícil para você, agora que está desviado. Ele disse, sim, irmão Branham. Ele disse, estou envergonhado de mim mesmo. Eu fiquei até com vergonha de ir atrás de você te buscar. Ele disse, o bebê está doente há cerca de 2 semanas. Mas ele disse, eu tive vergonha de ir te buscar, de vir te buscar. E muitas vezes quando as pessoas estão desviadas, dá
vergonha falar com Deus e se aproximar dele e buscar dele, envergonhados. Mas vejam, não devem se sentir assim. Devem se aproximar ao Senhor, ao seu programa. E Ele, em sua misericórdia, vê a intenção e o arrependimento de coração. E Ele abre seus braços. Nunca é tarde, mas chegará o momento em que não haverá oportunidade. Assim que busque-o, enquanto haja essa oportunidade, enquanto seja essa última misericórdia pela última vez. Ele disse, e o Dr. Brunner disse que ele iria morrer. Disse que ele saiu por volta das 2 horas e eram quase as 4:30. Ele disse que vai morrer. Assim que não havia nada a fazer, a não ser vir e pegar a última coisa que eu sabia. Ou seja, o último quem foi? O profeta. Ele disse, Senhor Emel, você diz que vive mais acima de Utica? Ele disse, sim, Senhor. E eu disse, você mora numa casinha branca, não é? E ele disse, sim, Senhor. E eu disse, a porta da frente fica de frente para o sul? E ele disse, sim, Senhor. E eu disse, você tem um sofá de madeira com estofado vermelho nessa casa, não é? Ele disse, sim, Senhor. E eu disse, você tem rodapés vermelhos? Ou pelos lados, assim, de tábuas, feitos de tábuas macho e fêmea? Ele disse, sim. Eu disse, seu bebê é de quase, diria que tem como 3 anos de idade e está vestindo uma calça de veludo cotele azul. Ele disse, você já esteve alguma vez ali? Ou seja, tudo isso que ele está falando, tudo o que em sua casa está. E também diz até a roupa que tem o bebê, que o bebê está vestindo. E aí ele volta e diz, e ele já não diz, sim, tudo isso, sim. Aí diz, mas você esteve alguma vez ali? Eu disse, bom, não da maneira que você pensaria que eu estive. Vejam, assim como na visão da carpa, ele vê tudo acontecendo e depois, quando lhe perguntarmos quando virmos, e ele nos fale abertamente o que ele viu e escutou dentro do quartinho, poderíamos dizer, ou perguntar, mesmo que já vamos saber tudo, mas vamos dizer que estamos falando como ele estava falando ao irmão Branham, ao irmão Emel. Poderíamos dizer, olha, irmão Branham, você estava ali? Ele poderá dizer, sim. Estive ali, mas não da maneira que vocês pensavam. Assim também poderá dizer nosso irmão William, sim, estive ali, mas não da maneira que vocês pensavam. Vem o simples que é tudo. Agora, ele disse, bom, irmão Branham, isso é... Eu disse... E o bebê apenas respira, não é? Ele disse, é assim. Bom, eu disse, é assim diz o Senhor, seu bebê vai viver. Ele disse, irmão Branham? E eu disse, bom, é como... Bom, você nunca esteve na minha casa? Bom, você nunca esteve na minha casa? Eu disse, eu estive ali há alguns momentos. Isso me lembra quando Eliseu foi que depois vai surgir. Não estava o espírito, meu espírito, ali. Que quando tomou o seu criado, seu servo pegou, pediu ou recebeu o que iriam dar a Eliseu, e ele pegou
E foi e perguntou que se ele sempre esteve ali. Ele disse, sim, sim, sempre estive aqui, não me fui, não sei. Mas você já sabe essa história, mas vejam. Aí Deus o transportou, o profeta, e viu tudo. O que o seu criado estava fazendo, aparentemente estava fazendo nas costas, e pensava que o profeta não tinha percebido ou não sabia. Mas vejam, Deus conhece tudo, até as intenções do coração. Agora continua dizendo. E ele pisou no freio desse velho modelo Ford T, que ele tinha como ele ia dirigindo, e ele estava falando tudo isso que estivemos lendo. Estava dirigindo para ir para casa, e ele freou. Ele freou esse velho Ford modelo T que ele tinha e estendeu seus braços ao redor, um em volta do irmão Graham, que ia com ele também, e outro ao meu redor. E eu nunca tinha escutado o homem chorar e se arrepender tanto em minha vida. Ele disse, Deus, estou envergonhado de mim mesmo. Disse, eu nunca mais te deixarei, se somente me perdoares. E isso foi um arrependimento de coração. E ali, ele entregou novamente seu coração a Cristo. Aí em nossa reticência, ficamos ali cerca de 15 minutos e ele estava chorando. E ele sentiu que Deus o tinha perdoado. Uma formosa experiência. Ele subiu e entrou em casa. E assim que eu entrei, vi a mãe. E agora, aqui é onde a pessoa sempre pode falar fora de tempo, sendo que trouxe este caso, é onde eu quase falhei e fiz que algo acontecesse. A pessoa tem que vigiar o que faz. E entrei no quarto e ali estava o pequeno bebê deitado. Ali estava o rodapé, ali estava o móvel com o sofá de madeira, e o homem que estava comigo, era o irmão Graham Snelling. Deus não tem pressa. Nós é que temos pressa, mas não Deus. Havia uma reticências aí, está cortada a fita, ou seja, que nós temos pressa, mas não Deus. E eu disse, tragam-me o bebê agora, se vocês têm fé. Eles trouxeram reticências, aí está cortado, e a mãe estava, o bebê estava quase morto. A única forma de saber era colocar um pedaço de papel fino em seu nariz para ver se a respiração ia e vinha do seu nariz. Assim, tão ruim estava. Bom, eu vi que tinha o corpo torcido devido à pneumonia, estava praticamente morto. Tudo até aqui, e esse era o único lugar onde ele estava respirando. Se via que estava respirando. Devido ao sinal da torção, eu disse, tragam-me ele aqui. E o trouxeram. E o irmão, quando orei por ele, quando orei por ele, o único que fez foi ficar pior. Os olhinhos ficaram fixos, sua língua saiu, a cabecinha foi para trás. Bom, eu pensei, esperem, tem alguma coisa que não está bem, alguma coisa que está errada. Nunca na minha vida tinha visto isso falhar, porque é tão verdadeiro como a Bíblia. Deus já tinha falado, ou seja, na visão que Deus tinha lhe mostrado, como outras que tinham sido dadas ao profeta e que também tinham se cumprido, nenhuma delas tinha falhado. Portanto, também, no tempo do cumprimento da visão da carpa, não vai falhar. Ele disse que havia pregação e há pregação. Ele disse que também ia surgir chamamentos. Ele disse que vai surgir fila de oração. Disse que ia surgir essas curas divinas e curas físicas.
E tudo isso vai ser de uma forma progressiva, mas vejam, já estamos vendo o cumprimento dessa visão, porque não pode falhar. Não há maneira que você possa duvidar disso. Você não tem que perguntar à pessoa se você tem fé. Isso já foi pronunciado pelo Deus Todo-Poderoso. Vai acontecer. Ou seja, vejam vocês, Ele prometeu que vai nos dar um corpo eterno e glorificado. Isso já foi pronunciado por Deus. E isso vai acontecer. E também tudo que Ele prometeu. E também tudo que foi visto no cumprimento da visão da carpa. Continua dizendo. E eu pensei que havia algo que estava errado e pensei, pois há uma pessoa que não estava na casa e nada estava em ordem. Essa mãe anciã não tinha ninguém ali com esses óculos colocados. Onde ela estava? Ou seja, uma mulher com óculos não estava ali. Bom, eu pensei, agora isso... reticências. E eles levaram o bebezinho para lá e ele estava se engasgando, asfixiando. O irmão Branham faz como que estava se asfixiando e a mãe correu para ele e o pai e eles começaram a auxiliá-lo e colocar essa coisa no nariz e coisa assim, a máscara. E os dois começaram a chorar. E deixaram o bebê sozinho. O irmão Graham começou a ajudá-lo. Eles saíram e veio o irmão Graham. Assim que, como que já estava tão azul o seu corpinho e estava rígido, os pulmões já estavam congestionados. Inclusive estava dobrado e empurrando assim suas costelas, onde os pulmões estavam inchados naquela coisinha. E assim é como ele ficou deitado ali. Eu pensei, ó Deus, algo não está, reticências. Eu sabia que essa mãe não estava ali, então eu soube que tinha falhado com Deus. Assim que eles estiveram ajudando esse bebê até que amanheceu e o sol saiu. Ou seja, toda a tarde, quando chegou essa tardezinha, toda a noite, até pela manhã, e o sol saiu. Não disse uma palavra a mais. Eu não podia dizer nada, não podia dizer, mas eu tinha visto o sofá de madeira, eu vi tudo. E então chegou a hora em que o irmão Snelling tinha que ir trabalhar. Pois já pela manhã, pois tinha que ir trabalhar. E o senhor Emel ia levá-lo de volta para sua casa. Ele disse, irmão Branham, você deseja ir? E eu disse, não, senhor, eu vou ficar aqui. E eu pensei, ó Deus, eu estava orando. Ou seja, o profeta ali estava orando. Me perdoe, me perdoe. Isso é. Bom, vocês recordarão que faz 2 ou 3 domingos que eu fiz algo estando aqui no púlpito. Essa é a única coisa que eu, reticências. Eu olho a humanidade e tento ouvir o que alguém diz, ao invés de esperar para ver o que Deus diz. Assim deve ser. Cada filho e filha de Deus. Não escutar o que os demais dizem, mas ouvir somente uma só voz. Orem por mim. Aí é quando eu necessito suas orações. Agora, hoje estou lhes abrindo meu coração aqui, porque poderia ser a última vez que nos encontremos nessa vida. E então, eu me virei e não sabia o que fazer. Ele disse, bom, você quer ir conosco, irmão Branham? Eu disse, não, vou esperar aqui. Eu sabia que se Deus ouvisse minha oração e me perdoasse, havia uma oportunidade, uma chance para o bebê. Mas ainda, cada reticência aí, nada estava alinhado corretamente. E agora isso talvez não signifique muito para vocês, mas diante de Deus significa tudo. Tem que ser ao pé da letra. Isso é correto. Ou seja, tudo tem que ser como foi mostrado na visão.
E eu tinha visto o rapaz. O irmão Snelling disse: bom, tenho que ir porque eu tenho que trabalhar. Tenho que ir trabalhar. Ele dirigia um trator na Colgate, onde ficava a companhia Palmolive Pet. Assim que ele vestiu o casaco, eu pensei, ó Deus, se ele se vai, eu talvez tenha que ficar aqui 2 ou 3 dias até ele voltar. Porque eu sabia que ele era o homem que tinha o cabelo loiro encaracolado na visão. Bom, você não sabe como eu pensei, amigo. Você não sabe como eu pensei, amigo. Quanto ele pensava, e você nunca saberá até que nos encontremos no juízo, no dia em que terei que responder por essas palavras que estou dizendo, junto a este microfone. Eu sentei no sofá e o sol estava saindo, estava nascendo. Estava um frio terrível. Era o inverno, como em Soacha, que faz bastante friozinho, e aí em Bogotá também. Nessa área da Colômbia faz muito frio. E eu estava sentado ali. O irmão Emel estava vestido com seu casaco e seu enorme e pesado chapéu. E o irmão Snelling estava vestido com seu casaco e seu chale. E eles começaram a sair. Ou seja, já iam sair? E ele disse, reticências. Ele estava falando com a sua esposa, o irmão Emel. E eu estava junto à janela olhando assim para baixo e notei que estava subindo pela calçada, era um caminho antigo, um caminho de terra ao redor da casa. E aí vinha a avó do bebê. Ela usava óculos. Oh, irmão. Você não sabe como eu me senti então. Veja como ele estava vendo as fichas já começando, as peças já começando a se colocar. Oh, irmão, você não sabe como eu me senti, então pensei, oh, se somente eles não forem embora agora, eu pensei, oh Deus, quanto eu te agradeço. E a mulher sempre vem pela porta da frente. Assim é como eles visitam, entrando pela porta da frente. Mas nessa manhã, meu carro não estava ali, apenas o carro do genro dela. Ela tinha saído em algum momento pela manhã porque o bebê estava tão mal. E ela foi para casa para dormir um pouco. E ela chegou pela porta dos fundos. Eu não podia dizer nada. Só tinha que ficar ali e observar por quê. Mas vocês nunca saberão como eu me senti quando observei e vi a essa mulher se aproximar. Reconheci que era ela. Nunca antes a tinha visto na minha vida, mas eu reconheci que era ela. Ao vê-la passar dessa maneira, pensei, oh Deus, louvado seja o Senhor. E o irmão Snelling todos eles estavam prontos para ir. E ela entrou pela porta da cozinha e foi até a porta do bebê e na porta. E se ela não tivesse feito isso, a visão ainda não estaria completa. Vejam, até a forma que ela entrou e bateu. Sua filha foi para a porta para abri-la e ver quem era. E era sua mãe. Ou seja, a avó do menino. E ela disse, como está o bebê? Está melhor? E a senhora Emel disse, não, mamãe, não. E ela levantou as mãos assim para chorar, vocês sabem. Encostou a cabeça contra a parede e exatamente assim estava na visão. Bom, eu estava sentado no sofá onde o irmão Snelling deveria estar. Eu me levantei do sofá, caminhei assim, perguntando o que ia acontecer. Pensei, ela tem que estar sentada neste imóvel vermelho. E fiquei em pé ali por um momento. Agora, vejam, ele não obrigou a eles que não saíssem. E também não disse a ela, venha e sente aqui. A pessoa não pode forçar a visão. A pessoa não pode forçar a visão. E me perguntava... E o irmão Snelling começou a chorar também, porque ela chegou, pois ficaram aí, estavam por sair, mas ao vê-la, pois ficaram.
porque viam ela chorar. Ele tirou o chapéu e se sentou no sofá. Vejo a presença dela e esse momento ali de tristeza e de choro, quando vê ela chorar, e aí, pois, perderam a vontade de ir e se sentou. Eu pensei, ó Deus, só faltava que acontecesse uma coisa a mais. Olhei ao redor para ver como tudo estava e olhei bem. E a senhora estava reticências. Oh não, ela colocou no chão a pequena bolsa que tinha e voltou aqui e sentou-se no móvel. Tirou seus óculos e começou a limpá-los exatamente como estava na visão. Então pude sentir algo em pé perto de mim. Eu sabia que ele estava ali. E eu disse, irmão Emel. E ele olhou para mim e eu disse, você ainda tem fé em mim? Ele disse, irmão Branham, eu te amo de todo o meu coração. E assim, dizem os escolhidos de Deus neste tempo final, ao ungido, ao cumprimento do sétimo selo, ao anjo que era diferente dos demais. Eu o amo com todo o meu coração. E ele também diz, e disse que também os ama. Eu disse, eu quero dizer que eu sinto muito pelo que eu fiz em algum momento. A visão não estava completa. Mas agora, você tem que mostrar que ainda tem fé em mim. Se você crê, o bebê estava tão azul quanto não poderia. E eu disse, se você ainda tem fé em mim, tragam-me o bebê. Tragam-me o bebê. O bebê, aí, um corte de fita, a visão. Sinto muito que eu fiz em algum momento. Perdoe seu servo e cure este bebê no nome de Jesus Cristo. E quando eu disse isso, o bebezinho estendeu os seus braços ao redor do pescoço de seu pai e disse, papai, papai. Oh, tremenda gritaria se formou nessa casa. Então eles começaram a correr. E eu disse, coloque-o de novo na cama. Vai demorar 3 dias até que ele se recupere, porque a sua cura completa se dará em 3 passos. Vejam tudo que representa isso aí, o qual é a terceira etapa. Na terceira etapa, será curada a igreja noiva por completa. Cura completa para a igreja noiva. Na terceira etapa. Não ocorreu na primeira etapa, nem na segunda etapa. Vejam, nem no primeiro dia ali, nem no segundo dia, mas no terceiro dia, sua cura seria completa. E a cura da igreja noiva seria na terceira etapa. Eu voltei e contei à igreja o que tinha acontecido. E ao terceiro dia eu disse, agora não vou ouvir mais sobre isso. No terceiro dia vou até lá e verei se ele não vem até o chão e coloca suas mãozinhas nas minhas e diz, irmão Branham, estou completamente são, assim que... Então vocês podem imaginar quantos foram lá para vê-lo. A igreja inteira. Havia carros por toda a estrada, de cima a baixo. E eu não disse a ninguém que fosse. Eu tinha que ir primeiro. Vêm vocês? Por eles. Para que pudessem ver que isso vinha da parte do Senhor. E eles se reuniram ao redor. Eu fui para a porta e bati. A mãe estava atrás na pequena cozinha. Ela veio correndo pela casa e ela abriu a porta e disse, é o irmão Branham. Entre, irmão Branham. Ele disse, olha a diferença nele. Ele estava tomando chocolate com leite e tinham desses bigodes, vocês sabem, de chocolate com leite nele. Ou seja, aqui na parte do bigode, tinha tomado chocolate com leite e ficou marcado aí. Aí formando o bigode. E ele veio caminhando pelo chão, o menino. Todos estavam em pé ali, olhando pelas janelas e demais. Ele saiu, eu fiquei em pé no chão, nunca disse uma palavra. Se aproximou e colocou suas mãozinhas sobre as minhas e disse, irmão Branham, estou completamente são.
Vem? Agora vejam como em uma visão que foi mostrada ali ao reverendo William Branham, tudo tinha que estar em seu lugar. Agora, isso é o que o nosso irmão William está falando aqui, onde estamos lendo a única voz de Deus. Ele continua dizendo, ele está tratando de colocar o que ele viu mas o está fazendo ele, portanto, ele está fazendo e portanto ele viu tudo, mas não era ele quem estava ministrando. Ele viu que os milagres ocorriam e tudo, ou saíam já com o milagre feito, as pessoas saíam do quartinho, e ele não entendia como nem por que ali. Já está falando aí da visão da carpa. Agora, vamos continuar lendo. Ele está na página 40, isso é do parágrafo 321, na parte onde diz, uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, anotando seus nomes e coisas, vamos ver aqui no livro de citações. Isso não é na metade, um pouquinho mais para cima da metade. E depois estava uma lona estendida ali que ninguém podia chegar ao redor dessa carpa. Quero que você vigie isso e escute como é, para que veja a diferença. Então ouvi algo como um redemoinho, o irmão William, ou seja, como um redemoinho, e quando há um redemoinho, há um zumbido. Ouvi algo como um redemoinho, fazendo... Como sempre faz a cada vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como sempre se ouve. Então o irmão William diz, mas ele ouvia. Se outra pessoa ouvia e não percebia que era a presença da luz, da coluna de fogo, pois não sabia de onde vinha esse som. Continua dizendo. Continua lendo aqui nosso irmão William. Assim é como sempre se ouve. Soou desse modo no arbusto dessa vez que eu ouvi. E diz irmão William, isso foi quando ele escutou. Isso foi quando ele escutou quando criança, e depois quando estava maior, mais velho, também escutou dessa forma. Sempre foi desse modo, o ouvi indo, se movendo. E olhei, e eis que ia essa real e suave luz se movendo de mim e foi para o pequeno edifício. E depois, há algo diferente entre a luz e o anjo, porque ainda ele estava comigo e a luz tinha se retirado ao edifício pequeno. Aí ele escreve diferença ao lado direito. E este anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, e ele disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo por que ali. Ele disse, olha, o anjo disse, olha. E o irmão William diz, ou seja, o colocou a olhar para o quartinho, porque algo estava acontecendo. Ele disse, olha, e essa mulher quando saiu dali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para a frente, ao outro lado. E diz o irmão William, ou seja, entrou por uma porta e saiu por outra porta, entrou deitada numa maca, e agora vejam, entrou, a maca levava ela quando ela entrou. Ou seja, entrou, a maca a levava quando entrou sendo empurrada por esse homem forte. E quando saiu, ela levava a maca empurrando ela. E a mulher perguntou, agora diz o irmão William, ou seja, a outra que estava do outro lado, aí aparecem duas mulheres, uma para dar entrada pela porta da entrada e outra pela outra porta, tomando o testemunho das pessoas que iam saindo, com algum gravador, diz em algum lugar. Continua dizendo o irmão William, assim que ficará tudo gravado em fitas magnéticas, em vídeo e depois impresso também.
Vejam como tudo que se está realizando neste cumprimento da terceira etapa, onde vai em forma progressiva, vai primeiro dando um ensinamento, que é a pregação, que foi o que ele dizia, que na visão da carpa primeiro, vejam, ele diz, vai surgir a pregação, depois vai surgir os chamamentos, depois vai surgir a fila de oração, vem? Tudo vai ir progressivamente. E vemos como no ensinamento sob carpa, onde ele diz ensinamento e coloca a carpa, ou a carpa é igual a ensinamento, vejam que tudo isso está ficando gravado e está ficando também escrito e também impresso em livros, em folhetos e em livros ou em tomos. Continua dizendo. E a mulher perguntou, o que acontece? Ela disse, a senhora que vinha empurrando a maca. Ela diz, irmão William, a senhora que vinha empurrando a maca, ela disse, eu não sei. Só aconteceu. O único que sei é que aconteceu, mas não sei como. Eu estive de cama por anos, e depois saiu o homem carregando as muletas. E perguntaram que desmolhou, ou seja, o que aconteceu? Disse que não sabia. E vinha à plataforma a testificar. E eu disse, eu não entendo. Isso ali dentro, e note, ele sempre é escritural. Diz William, o anjo, vejam o que lhe diz, esse anjo é sempre escritural, vai sempre à escritura. Recordem que é o anjo que tem acesso ao livro da verdade. É quem ensina, que mostra os profetas, como ensinou ali a Daniel. E é quem ensina neste tempo ao último profeta, que está no meio da igreja. Ele é quem está mostrando tudo. Ele disse, o que nos disse o Senhor? Quando orares, não sejas como os hipócritas que gostam de fazer espetáculo público. Disse, entra em tua câmara e quando fizer, feche a porta. Depois ore a teu pai que vem em segredo, e ele que vem em segredo te recompensará em público. E ele disse, tu recordas esse nome que buscavas, dessa vez que sonhaste dele? Aí ele escreve à direita, aí na cita ele escreve o nome, na citação escreve o nome. Agora vejam como esse ministério aí era o ministério que o Espírito Santo estava operando em outro instrumento. E diz o irmão William aqui, continua dizendo o irmão William, termina de ler ali e diz, há o nome aí. Agora podemos ver que isso já corresponde não ao ministério do quarto Elias, mas ao ministério que segue, que vem depois do quarto Elias, que é o ministério do quinto Elias e do segundo Moisés, onde estará a coluna de fogo, o Espírito Santo, se manifestando e cumprindo tudo o da visão da carpa, visão da tenda, porque o Espírito Santo foi tirado da dispensação da graça, das eras, e é colocado na era da pedra angular, no lugar santíssimo, onde o irmão Branham disse que esse Espírito Santo que tinha no meio deles, no meio do povo, esse Espírito Santo se encarnaria na pessoa de Jesus Cristo, porque é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. O que ele nos escreveu nessa porção, onde ele cita a visão, ou narra a visão, a visita do anjo. E ele escreve aí, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Por isso ele disse, quando este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O povo neste tempo final, identificando a coluna de fogo, o pilar de fogo, e o coroam como seu Rei, como Rei dos Reis.
e Senhor dos senhores o identificam em sua obra de reclamação. A visão se apressa para o fim. Foi para mim um privilégio e uma grande bênção poder compartilhar com vocês esses momentos, essa conversa ao redor do tema A visão se apressa para o fim. Que Deus os abençoe e os guarde e que no dia de amanhã, domingo 9 de fevereiro deste ano 2025, recebamos grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde e proteja e guarde também todos os que vêm pelo caminho, em ônibus ou de avião, e os guarde de todo perigo e os traga com bem aqui, a Soacha, a Bogotá, Soacha, Colômbia, onde estaremos e continuaremos compartilhando os momentos de companheirismo ao redor da palavra e seu programa correspondente a este tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.